Olá, amigos do Secam Luz, um forte abraço a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês. Quero expressar minha saudade, mas lembrar a todos que esse é um momento necessário da gente estar um pouco distante, faz parte do processo. E para aqueles que estão me assistindo e não me conhecem, meu nome é Léo Paraná. A gente hoje, a pedido da casa, vamos falar juntos, sobre autismo, na visão espírita. Uma das primeiras coisas que eu preciso dizer para vocês, e isso vai fugir ao senso comum, ao que a gente está vendo comumente, é a ideia de que tudo só tem uma causa. E isso faz parte do processo de desenvolvimento das ciências e da humanidade de um modo geral, porque tudo isso tem a ver com o processo de amadurecimento. No afã de querer resolver os grandes dilemas da história da humanidade, os grandes problemas, é perfeitamente aceitável que a criatura humana ela tente resolver esses dilemas acreditando que só tem uma implicação, só tem uma causa, como por exemplo é a maioria das doenças e das problemáticas humanas. Do ponto de vista da medicina, se acredita que tudo isso está reservado, resumido, concentrado nos genes, ou num conjunto de genes, que talvez se alterando isso, apesar da gente hoje já ter questões relativas à epigenética, a importância que o ambiente que cerca o indivíduo, como ele sente esse ambiente, como os elementos se alteram e influenciam ele, ainda assim a medicina e nós que estamos mergulhados nesse discurso, acreditamos que tudo tem apenas uma causa, e não é. Nós somos seres muito complexos, nós somos seres muito ricos em potencialidades, nós estamos num conjunto muito complexo de tramas, por assim dizer, mas eu não uso tramas aqui na perspectiva negativa, um conjunto, um emaranhado de sistemas, fica melhor assim, que compõem uma diversidade, uma multiplicidade de fatores. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que as coisas que acontecem conosco impactam outras pessoas em diferentes sistemas, se relacionam com vidas futuras, também tem a ver com aspectos de vidas passadas. E a gente não pode pura e simplesmente resumir e dizer bem assim, não, esse acontecimento tem a ver porque houve uma ruptura, uma dificuldade de relação na infância com a mãe. Ou é um gene que veio com defeito através de uma transmissão hereditária. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que é também isso, mas existem outras coisas. E vejam, eu estou usando a base, uma das bases espíritas, para poder explicar isso. Isso está no livro psicografado por Divaldo Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Lá, Manuel Filomeno de Miranda diz que o ser humano ele é complexo. E ante a essa complexidade, a gente não pode enfrentar os dilemas humanos atacando apenas de um lado. É necessário ciência, religião, afeto, entre outras coisas. Mas antes de falar nisso, eu quero falar de 3 aspectos, que são uma espécie de pressupostos, ideias base para poder discorrer sobre o que eu estou falando aqui para vocês.
A primeira dessas ideias eu já disse para você, a complexidade. Não há no fenômeno humano, na existência humana, não há algo que seja oriundo de apenas uma causa, de apenas uma força. Com isso eu quero dizer para vocês que acabou essa coisa de que se fulano fez isso, então vai acontecer isso com ele. Cada ser humano ele é uma obra-prima inédita de um autor fantástico e que traz elementos que não são encontrados em nenhum outro lugar do multiverso. Você mesmo que está me assistindo, não existe ninguém no multiverso igual a você. E está aí a beleza. Então, vamos supor que o autismo de Joaquim, o fenômeno de estar autista em Joaquim, se nós queiramos resolver ele e desenvolvemos um comprimido que soluciona lá o defeito genético, ou produzimos uma terapia, um processo psicoterapêutico para poder ajudar os pais de Joaquim a enfrentar esse dilema. Isso pode funcionar em conjunto, nunca de forma isolada, porque a medicina, as diversas áreas do conhecimento humano querem, por conta da nossa fragilidade, da nossa pouca imaturidade, querem tomar o protagonismo da existência humana. E durante muito tempo combateram as religiões, porque o protagonismo foi cedido à religião. Só que com o passar do tempo, a gente descobre que nós não seremos protagonistas se não estivermos com outros. Nós nos devemos uns aos outros e nós precisamos trabalhar em conjunto. O segundo fenômeno é a instabilidade. Nada permanece do mesmo jeito por muito tempo. Na realidade, tudo está mudando o tempo todo. E alguns casos de transtorno do espectro autista, há 10 anos atrás, são vividos, surgem hoje com outras características. Daqui a 20, 30 anos, muito possivelmente será totalmente diferente. Então, como é que eu vou resolver algo que é de um cunho muito íntimo do ser humano, com uma resposta padrão, com um conjunto de ações ou medicamentos ou substâncias ou processos terapêuticos, seja de que ordem for, para todos? Então, devido a essa instabilidade do fenômeno de estar sempre se modificando e se atualizando, porque nós somos seres únicos e o que ocorre com você, mesmo acontecendo comigo, ocorre de uma maneira diferente. Então, o segundo pressuposto é a instabilidade. O terceiro pressuposto é a intersubjetividade. Os encontros, as relações humanas, elas são tão poderosas que elas são capazes de alterar a realidade ao nosso redor. Por exemplo, grande parte das verdades que você acredita e que fazem o alicerce para seu conhecimento, para sua vida, eles foram narrados na sua infância pelos seus pais. Grande parte da maneira peculiar que você observa o mundo, se concentrando em determinados aspectos e passando desapercebido por outro, tem a ver com a sua rede de relações socioafetivas que apontam para a importância de você observar coisas, estar atento a determinadas coisas e talvez não a outras. O que eu quero dizer com isso? Que a realidade como a gente vê, ela é uma construção desse processo de interação entre indivíduos. Esse encontro,
esse incrível encontro entre pessoas. E isso é tão impactante que influencia o indivíduo a se transformar, a transformar as pessoas à sua volta, de alguma forma a desejar transformar a realidade a partir desses encontros. Tendo em base esses três pressupostos, eu vou dizer que o transtorno do espectro autista, ele não pode ser definido, isso a ciência já tem explicado, de uma forma simplória, como se todos os casos do transtorno do espectro autista fossem o mesmo. É claro que há pontos em comuns que ajudam a gente, inclusive, a identificá-los. Mas, deixando de lado esses aspectos médicos, porque a gente poderia aqui gastar minutos preciosos falando sobre os rituais, a ecolalia, a grande superexcitação dentro do cérebro, que inclusive faz ele sentir dor ao toque, faz ele ter uma hipersensibilidade à luz ou a determinadas cores em específico. Eu pretendo concentrar o nosso diálogo sobre o aspecto afetivo, porque em diversos livros espíritas a gente tem o conteúdo que evoca a importância da gente dedicar o amor como forma de terapia. E é sobre isso que a gente vai falar. O indivíduo, seja ele em que condição, seja ele com limitações ou não, ele demanda de amor para poder se movimentar no processo evolutivo e de desenvolvimento. Se a pessoa, se o indivíduo ele reencarna, se o espírito ele reencarna com transtorno do espectro autista, a gente não pode dizer, não há ferramentas suficientes para descobrir se aquele indivíduo ele está passando por uma prova. Porque o Livro dos Espíritos já relata que em muitos casos os filhos vêm com determinadas patologias como missão para sensibilizar os pais e ajudar os pais no processo de educação moral e educação para a eternidade. Sendo assim, a pessoa com espectro autista, reencarnante com espectro autista, ela pode ser tanto uma pessoa que, tanto um espírito que tem falta e que precisa se reorganizar com algumas faltas, como um indivíduo missionário que escolheu essa dificuldade para poder enternecer os pais, enternecer a sociedade, fazer com que as pessoas se voltem mais para o outro nas suas dificuldades. E essa é uma coisa que a gente precisa aprender urgentemente. Nós estamos muito atrelados a facções do sentimento, facções da identidade. A gente tende a reafirmar aqueles que são semelhantes a nós, aqueles que pensam da mesma forma, aqueles que vestem da mesma forma, aqueles que gostam das coisas que eu gosto. Inclusive, essa é uma necessidade de que o outro me reafirme através de ideias que eu sustento. A relação fica perfeita, mas é só um mínimo de discordância, ou talvez uma dificuldade na identificação do outro, que aí há uma tendência de afastamento dessa pessoa, quando na realidade rico é aquele que consegue se relacionar com indivíduos diferentes, diversos dele, e consegue de alguma forma manter contato, não só do ponto de vista da linguagem,
mas do ponto de vista da afetividade, né, em processos interativos mais profundos do que puramente se comunicar em francês, em albanês, em mandarim antigo, em japonês, mas que consegue atravessar esses bloqueios da linguagem e compreender aspectos até culturais, sociais, que vem construindo aquela civilização e aquele indivíduo que surge ao meu encontro como diferente. Para isso, pura e simplesmente, a gente precisa de esforço em entrar em contato com o outro, de esforço em ir em direção do outro e buscar as suas dificuldades, atendendo dentro das nossas possibilidades, a tentativa de encontrar o outro e poder acolhê-lo nesse processo. O nome disso é caridade. Então vejam, a gente tem contato com pessoas do transtorno do espectro autista que, como qualquer outra, demandam afeto, demandam amor, demandam um pouco do nosso tempo, um pouco do nosso carinho, um pouco do nosso contorcionismo para poder atendê-las naquilo que elas precisam e não naquilo que eu julgo que é importante para ela. Todo esse é um aprendizado muito potente, importante para todos os habitantes do planeta neste momento. Dessa forma, a gente começa a pensar em um outro aspecto, que é o autismo. Ele não só produz renovação no indivíduo que reencarna com esse tipo de fenômeno, mas ele é tão potente que ele pode impactar as pessoas de um grupo social, de um grupo familiar, de uma comunidade, de uma nação, de modo a modificar essas pessoas nos diversos aspectos. Então, você não vai me ver aqui dizer que a pessoa que cometeu um crime, atirou na orelha, atirou no pé, atirou no pescoço, reencarna como autista, com uma pessoa com transtorno do espectro autista. Porque não é assim que funciona. Isso vem de um modelo científico específico, e a doutrina espírita está muito além dessas necessidades humanas de querer protagonismo. Então, os fenômenos autistas, não é apenas eles são singulares, com detalhes e com riquezas específicas, mas de um modo global, ele ajuda os outros indivíduos que estão próximos a esses fenômenos a se sensibilizarem, e é uma oportunidade da gente dedicar afeto, dedicar amor, e dedicando afeto e amor, sem priorizar ou sem colocar os meus interesses, mas as necessidades do outro, eu estou tendo a oportunidade de praticar a caridade. Isso por si só já reafirma aquela ideia inicial de que nem sempre um fenômeno supostamente patológico tem a ver com um débito do espírito. Muitas vezes tem a ver com o nosso próprio débito que reencarnamos dentro de um organismo biológico dito normal. Porque nós temos dificuldade de reconhecer, e isso está presente na nossa sociedade, as questões relativas à etnia. Nós não validamos pessoas de outra etnia, a gente tende a concentrar apenas em um aspecto étnico. As questões de gênero, a gente não aceita a diversidade de gênero, a gente não sabe respeitar
Nós temos uma sociedade muito misógina, e é assim em diversas áreas, notadamente com o fenômeno que é o transtorno do espectro autista. Uma coisa que a gente precisa notar é que, se bem estimulados, bem desenvolvidos, se dedicado ao amor e atenção, um cuidado a esses indivíduos quando reencarnam, eles vão se desenvolver a ponto de, em muitos casos, eles conseguirem ter uma vida próximo ao modelo que a gente vive. Os indivíduos que têm transtorno do espectro autista, eles são inteligentíssimos, mas isso não quer dizer que eles são inteligências aprisionadas por conta de um mau uso ou de um crime em vida passada. Claro que existem casos assim e cabe esse tipo de análise, mas absurdo seria levar em consideração de que todos os casos se resumem a isso, e sinceramente isso é insuficiente para explicar a complexidade do fenômeno do transtorno autista. Sob esse ponto de vista, eu quero convocar a todos, a você que está me assistindo, a compreender que, se surge algo numa sociedade que dificulta o indivíduo, cria dificuldades ao indivíduo de se desenvolver e de progredir, muito possivelmente isso tem a ver com a coletividade como um todo. Porque numa sociedade cristã, ninguém fica só, ninguém é abandonado. Todos estão prontos a se desenvolver e se cria o maior número de oportunidades, de possibilidades para o desenvolvimento e o natural progresso daquele indivíduo que reencarnou. Numa sociedade com os princípios cristãos, ninguém é deixado para trás. Ninguém é isolado. Então, alguns tipos de fenômenos humanos com dificuldade, e vocês notem que eu não estou me referindo ao fenômeno autista como uma doença, mas uma expressão de uma singularidade que é diferente daquela que comumente acontece. Se isso surge na nossa sociedade, isso tem a ver não só com o indivíduo, mas com a coletividade. A gente precisa compreender que todos esses aspectos eles são importantes para a gente trazer para a consciência da importância da gente se implicar nesse processo, da gente poder dialogar sobre essa diversidade e poder, inclusive, curar, transformar a nós mesmos a partir desse impacto, desse encontro entre essas duas pessoas, esse processo de intersubjetividade que surge a partir do encontro com o diverso, aquilo que não é igual a mim, porque essa é uma satisfação peculiar, egóica, particular, de eu querer me ver no outro e querer que o outro reafirme quem eu sou. O processo de maturação psíquica, principalmente, passa por esses encontros, no qual eu não me vejo no outro, o outro não repete aquilo que eu acredito, na realidade fala de uma maneira diversa e a gente pode conviver, realizar trocas e modificar padrões que são determinados, que já estão estabelecidos e que precisam ser modificados por conta dessa instabilidade que é a vida. Então, quando a gente se sensibiliza, e pouco tem se falado sobre isso,
da capacidade de se enternecer sobre esses dilemas, esses fenômenos humanos, a gente se desenvolve. Então eu venho pedir, fazer um apelo a todos, encarecidamente, que não vejam o fenômeno autista, do espectro autista, como uma doença ou como um crime, mas como um bebê, uma criança, um jovem, um adulto, como qualquer outro, que em diferentes circunstâncias demanda amor, demanda afeto, requer cuidado, requer olhares e requer respeito às suas necessidades. Isso é algo que a gente, já de muitos séculos, não consegue realizar. E existem pessoas que sequer têm a capacidade de entender isso. Que apesar das necessidades do outro não serem as necessidades padrões, a gente ainda precisa respeitá-las por uma questão de alteridade, de bem-estar, por uma questão de respeito ao outro dentro dos seus limites, das suas demandas, das suas possibilidades. Fazendo isso, divulgando essas ideias, se esforçando por viver essas ideias, a gente vai estar divulgando a doutrina espírita, divulgando a mensagem do Cristo, e sem precisar recitar nenhum trecho do Evangelho, mas recitando o Evangelho nos gestos diários, às vezes silenciosos, de compaixão, de ternura, de empatia, a gente vai melhor impactar os outros à nossa volta, a ajudar esse mundo a se transformar num mundo de regeneração e num mundo onde a gente vai poder nos refazer das nossas dores, ter um pouco mais de ânimo e seguir em direção ao progresso. Para isso, exatamente para isso, é indispensável a gente exercitar esse tipo de respeito às necessidades do outro, respeito à diferença e às vezes à divergência, respeito às demandas que não são comuns, mas são demandas válidas do outro, de não querer ser tocado, de não estar em ambientes que tenham muito barulho, apesar da nossa sociedade de alguma forma dizer que é importante produzir barulho, a gente vai estar caminhando com certeza para um mundo de regeneração. Então, eu quero que sejamos gratos a esse processo que é o fenômeno do espectro autista na vida coletiva de cada um. E eu quero pedir que todos sejam solidários com relação às famílias que estão no processo de encontro com com indivíduos que reencarnaram dentro do fenômeno autista. Essas pessoas precisam de uma rede de apoio e é nosso dever, dentro das nossas possibilidades, fazer um esforço em direção a essas famílias que precisam de tanto amparo e de tanto cuidado. Meu forte abraço a todos vocês do Second Luz e a você em especial que está me assistindo. Eu desejo a você décadas e décadas de paz, de sucesso, de progresso. Que você tenha saúde corporal, biológica, que você tenha saúde mental, que você tenha saúde espiritual, para que você possa progredir e ir em direção a Deus no seu ritmo, do seu jeito, com a sua marca de artista que é diferente de todos. Um beijo no coração de vocês. Gratidão, muita gratidão.